Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Química do 11º ano, no tema do equilíbrio químico e também do cálculo das constantes de equilíbrio para uma determinada reação. O problema 13 diz-nos o seguinte: o trióxido de enxofre, SO3, pode então decompor-se em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, SO2, e também oxigênio molecular, ou seja, O2. A reação pode ser traduzida aqui por esta ideia, onde nós temos que por cada 2 moles de trióxido de enxofre gasoso, temos aqui uma reação reversível, e por cada 2 moles de trióxido de enxofre originam então 2 moles de dióxido de enxofre e também 1 mole de oxigênio, mas obviamente no estado gasoso. Reparem que temos assim aqui uma reação reversível, que é uma reação que se dá nos dois sentidos, no sentido direto, mas também no sentido inverso, ou seja, o trióxido de enxofre decompõe-se em dióxido de enxofre e oxigênio, mas depois também o dióxido de enxofre e o oxigênio reagem, restituindo o trióxido de enxofre. Considera então que num recipiente de 2 decímetros cúbicos, ou seja, estão a dar aqui o volume que será igual a 2,0 decímetros cúbicos. Este volume há de ser importante para calcularmos as concentrações. Introduziram-se então 5 moles de trióxido de enxofre, quer dizer, temos a quantidade química introduzida no início de trióxido de enxofre, que serão então 5,0 moles, a uma determinada temperatura T. Depois do sistema atingir o ponto de equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 tinha reagido. Cuidado, então a quantidade que reagiu de trióxido de enxofre foi apenas 40% desta quantidade inicial que nós tínhamos. Tudo bem, vamos então responder aqui a 2 questões. Escreva a expressão que dá a constante de equilíbrio e depois determine o valor dessa constante de equilíbrio, designada como Kc, da reação considerada à temperatura T, apresentando então todas as etapas de resolução. Eu vou resolver individualmente estas 2 questões. A primeira é bastante simples, escrever a expressão da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio representa-se como Kc e é sempre igual ao quociente entre o produto, ou seja, o produto entre as concentrações dos produtos da reação, neste caso SO2, essas concentrações no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, e cada concentração há de estar elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Então vou ter a concentração de dióxido de enxofre no equilíbrio, mas ao quadrado, vezes então a concentração do outro produto da reação, O2, também obviamente falamos desta concentração no equilíbrio, elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico do oxigênio é 1, a dividir então pela concentração dos, neste caso só temos 1, caso contrário também teríamos que multiplicar pelas concentrações de todos os reagentes, neste caso só temos 1, então vamos ter a concentração de SO3, mas extremamente importante no equilíbrio, ou seja, não introduzimos esta concentração, não é no início, mas sim apenas na fase de equilíbrio. Por isso, se vocês dissessem, a concentração de SO3 será igual a 5 sobre 2, falso, ok? Porque a concentração seria igual ao número de moles sobre volume. Só que esta concentração é estabelecida no equilíbrio e este número de moles é inicial, ok? Cuidado com os pormenores. E vamos ter então a concentração do reagente elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico e a primeira questão estaria imediatamente resolvida. Bastante simples esta primeira questão. Segunda questão, que é que vamos envolver alguns cálculos. Determina então o valor da constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada à temperatura T. Reparem que, quer dizer, esta constante de equilíbrio será, já vimos anteriormente, a concentração de SO2 no equilíbrio elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2 no equilíbrio também, a dividir pela concentração de SO3 no equilíbrio elevada também ao quadrado. Reparem que para calcularmos a concentração, ou melhor, a constante de equilíbrio, nós vamos ter que calcular estas concentrações, mas na fase de equilíbrio. Como é que nós podemos fazer isto? É sempre o mesmo esquema, Nós vamos escrever aqui a reação, 2SO3
Eu vou ocultar aqui os estados físicos, porque basicamente me apetece, não façam isto no teste. Temos aqui 2 SO3, assim numa reação reversível, não é? Há de então originar 2 moles de SO2 mais O2. Então o esquema que eu costumo fazer é sempre aqui, ok, vou estabelecer aqui as quantidades químicas. Atenção que este esquema é feito com moles, ok? É feito com o número de moles, não as concentrações. Nós vamos aqui determinar as quantidades, ou seja, o número de moles, quer dos reagentes, quer dos produtos, no equilíbrio. Este esquema é para determinarmos o número de moles, ok? Depois calculamos as concentrações. Então temos aqui no início, depois vou também apresentar aqui a quantidade que se gasta barra forma. Esta ideia gasta-se reagente e então formam-se os produtos da reação, e depois vou introduzir aqui as quantidades no equilíbrio. Eu costumo fazer sempre este esquema, obviamente há de haver outras formas de também fazerem o esquema. Eu faço este. No início, vou aqui, tenho um volume, né? Tenho aqui o volume de 2 decímetros cúbicos e introduziram-se, quer dizer, no início vamos ter então 5 moles de SO3. É a quantidade que se introduziu. A quantidade que se introduziu é aquela quantidade que temos no início. E, inicialmente, também, pelo enunciado, não temos quantidade nenhuma de dióxido de enxofre, nem também de oxigênio, então vou colocar um travessão a indicar que no início não tenho dióxido de enxofre nem oxigênio. Nem sempre será assim. Cuidado. O enunciado podia dizer, no início já tínhamos alguma quantidade de O2. Imaginem que tínhamos uma mole já de O2. Então aqui, colocava uma mole, é a quantidade que já tinha no início, certo? Cuidado. Nem sempre terão isto sem valores, ok? É uma questão de estarem atentos ao enunciado. Depois, a quantidade que se gasta de SO2, vocês vão olhar para a proporção estequiométrica. Se eu tenho aqui 2 moles de SO3, então eu vou gastar menos, daí a conotação negativa, porque se gasta, conotação negativa, e 2x. 2x, o 2 tem a ver com o coeficiente estequiométrico. Depois, aqui, se gastam reagentes e os produtos se formam, então aqueles produtos que se formam vão ter conotação positiva. E então, olhando aqui também para o coeficiente estequiométrico do dióxido de enxofre, eu vou colocar aqui mais porque se forma e 2x, 2 porque é o respectivo coeficiente estequiométrico. Relativamente ao oxigênio, forma-se então mais, e se o coeficiente estequiométrico é 1, então colocarei aqui apenas x. E vou estabelecer também aqui a quantidade no equilíbrio. Reparem, se inicialmente eu tinha 5 moles e gastei 2x, então a quantidade de SO3 que eu vou ter no equilíbrio há de ser 5 menos 2x. Se SO2 eu não tinha nada no início e formaram-se 2x em moles, óbvio, então no equilíbrio hei de ter simplesmente 2x. E de O2, se não tinha nada no início e formou-se x, no equilíbrio vou ter uma quantidade x em moles de O2. Agora, para calcularmos esta constante, nós vamos ter que saber as concentrações, atendendo à ideia que a concentração há de ser o número de moles sobre o volume. Já sabemos que o volume é 2, mas vamos ter que saber o número de moles. E o número de moles serão estas expressões que estão aqui no quadro. Agora a ideia passa por determinarmos este valor de x, que não será assim difícil, porque nós temos aqui, obviamente teremos de ter informação. Depois do sistema químico atingir o equilíbrio, verificou-se que 40% da quantidade inicial de SO3 tinha reagido. Então é importante que vocês darem sentido a estas ideias. Se 40% da quantidade inicial de SO3 tinha reagido, qual foi a quantidade de SO3 que reagiu? Qual foi a quantidade de SO3 que se gastou? Porque a quantidade que reagiu, obviamente, é aquela quantidade que se gastou. E a quantidade que se gastou de SO3 é este meu 2x, não é?
Então eu vou colocar isso assim, 2x, né, a quantidade que se gastou, 2x será exatamente igual a 40%, ou seja, 0,4, vezes o número de moles inicial, a quantidade inicial de SO3. Então quer dizer que 2x será igual a 0,4 vezes a quantidade inicial de SO3, que é 5. E sendo assim, 5 vezes 4 dá 20, teríamos então 2x igual a 2,0, isto tem moles, quer dizer, x dividindo tudo por 2, há de dar 1,0 moles. Tudo bem? Então sei que este x, cuidado com esta interpretação. Uma coisa é 40% da quantidade inicial, é aquilo que reagiu é aquilo que se gastou, mas cuidado, às vezes esta informação pode vir de outras formas. Imaginem que diziam que no equilíbrio teríamos 3 moles de SO3. Então já me estão a falar da quantidade no equilíbrio, não é? Então a ideia que eu aplicava aqui seria 5 menos 2x seria igual a 3 moles. Cuidado, vocês têm que interpretar bem estas situações, ok? Uma coisa é dizerem a quantidade que se gastou há de estar assim aqui nesta linha, outra coisa é dizer a quantidade que existe no equilíbrio, e aí faziam outro tratamento. Por isso é importante vocês terem boa interpretação relativamente aos enunciados. Para terem boa interpretação, é fazer muitos exercícios, né? E aí vão olhando, né? Vocês fizerem bastantes exercícios, vários, vocês vão olhar para isto e já sabem imediatamente, já têm a resposta, aquela resposta automática, que vocês precisam de trabalhar mesmo vários exercícios, porque estas informações podem podem ser dadas de várias formas. Bem, agora, visto que tenho aqui o valor de x, eu posso estabelecer realmente essas quantidades que eu tenho no equilíbrio. E então, relativamente a SO3, se o x é igual a 1, então 5 menos 2 vezes 1 é de ter 3 moles de trióxido de enxofre no equilíbrio. Se o x é igual a 0,1, vou ter 2 moles de SO2 no equilíbrio. E se o x é igual a 1, eu vou ter 1 mole de oxigênio no equilíbrio. Vou agora então determinar as concentrações para depois finalmente calcular a constante. E então relativamente à concentração de SO3 na fase de equilíbrio, ela será igual ao número de moles no equilíbrio a dividir pelo volume. Então tinha 3 a dividir por 2, o que daria 1,5 molar. Molar é a mesma coisa que moles por decímetro cúbico ou então moles por litro. O M grande representa molar, é mais prático a nível de escrita. A concentração de dióxido de enxofre no equilíbrio há de ser então igual ao número de moles de dióxido de enxofre no equilíbrio, que são 2, a dividir pelo volume, que são 2 decímetros cúbicos, o que vai dar 1 mol por decímetro cúbico, ou 1 molar. E temos ainda a concentração de oxigênio no equilíbrio, que será igual ao número de moles, serão 1 a dividir pelo respectivo volume, 2 decímetros cúbicos, o que há de dar então 0,5 molar. Uma vez que temos as concentrações, quer dos reagentes, quer dos produtos no equilíbrio, vamos então determinar o valor da constante de equilíbrio. Então Kc, que é a constante de equilíbrio, há de ser a concentração de SO2 no equilíbrio, que seria 1 mol por decímetro cúbico, então terei aqui 1 ao quadrado, vezes a concentração de O2 no equilíbrio, que serão então 0,5 elevado a 1, né? Elevado a 1, a dividir então pela concentração de trióxido de enxofre no equilíbrio, que seria 1,5, mas ao quadrado. Isto efetuando os cálculos, vamos ter então que a constante de equilíbrio será exatamente igual a 0,22. E a constante de equilíbrio é uma grandeza adimensional, não tem unidades. Bem, o exercício está então resolvido. Apenas aqui assim um pequeno pormenor, porque estas coisas podem aparecer. Eu depois, se tiver tempo, ainda farei um exercício assim deste género. Imaginem que nós no início já tínhamos alguma quantidade de oxigênio molecular. Imaginem, no início já tínhamos 1 mol. Ok, tudo bem. Então no início já tínhamos 1 mol. Forma-se X, né? Vai-se formar X, não tem nada a ver com as quantidades que existem no início, aquilo que se gasta e aquilo que se forma. Apenas tem a ver com a proporcionalidade estequiométrica. Então qual seria a quantidade que eu tinha no equilíbrio de O2? Se inicialmente já tinha 1 mol,
Simples, era a quantidade no início mais o que se formou, então eu tinha 1 mais X. Então estabelecia a quantidade química, ou seja, o número de moles de O2 no equilíbrio seria 1 mais X. Ok? Pronto, fica aqui a chega dada e fico-me então por aqui neste vídeo, espero que tenham percebido a ideia, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.